Bom dia, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais um devocional, uma palavra que o Senhor me pegou mesmo, porque se tem algo que eu luto todos os dias, é a constância. É muito fácil a gente parar no caminho, é muito fácil a gente desistir. Só que a palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer naquele que volta atrás. Deus é um Deus que vai até o fim. Lá em Filipenses diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então Deus, ele não tem projeto pela metade. Deus, ele não tem obra inacabada. Tudo que Deus faz é o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. E se nós fomos criados à imagem e semelhança dele, por que existem áreas na nossa vida, então, que a gente não rompe? Por que existem situações dentro de nós que a gente está tão estagnado, está tão travado, que a gente não avança? E o Senhor me deu uma palavra, e eu quero que você que pode abrir a sua Bíblia. Essa palavra está em João capítulo 1, no versículo 42. Eu tenho certeza que você sabe de quem eu vou falar. Eu vou falar de Pedro. Se tem um personagem bíblico, se tem uma pessoa que foi restaurada completamente na sua identidade, foi esse homem. Aqui no versículo 42, o contexto diz que o irmão dele levou Pedro até Jesus, para conhecer Jesus. E assim que ele encontrou com Jesus, aqui no 42 diz, então levou-o para Jesus, e olhando Jesus para ele disse, tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Deus, quando nos encontra, a primeira coisa que ele restaura é a nossa identidade. A primeira coisa. Se você for buscar o significado da palavra Simão, tem vários significados. Um deles é inconstante, superficial. Tem algumas versões que diz que é até vacilão. E geralmente na cultura hebraica, o nome ele está totalmente ligado à personalidade, ao modo como a pessoa ela se move, como ela vive. E a gente vai perceber mesmo nos evangelhos de Jesus a postura de Pedro. Ele era um homem mesmo inconstante. Ele era um vacilante. Ele não tinha firmeza. Uma hora ele estava em cima, de repente ele estava embaixo. E o Senhor ministrou muito o meu coração. Que se tem uma coisa que nós precisamos ter, não é uma motivação. Nós precisamos ter um propósito. Porque as motivações, elas vão variar. A qualquer momento, você vai estar super motivada. Não, é que nem nós mulheres, né? Não porque eu vou fazer a dieta, porque segunda-feira eu vou começar. E a gente faz aquela compra de legumes, verduras e frutas. Vamos viver uma vida fitness, compra o tênis para academia, a roupa da academia. Mas aí chega na segunda, aquele gás, terça, quarta, quinta, já tá enjoada da comida, já tá com preguiça, aí pronto. As motivações, elas são assim, elas são ondas, elas mudam, mas a convicção, se você tem uma convicção, se você sabe quem é, você sabe aonde você vai chegar. E quando Deus restaurou a identidade de Pedro, ele estava falando assim, olha, hoje você não vai ser mais o vacilão. Hoje você não vai ser mais um inconstante. Hoje você não vai ser mais um superficial. Eu estou fazendo de você uma rocha firme. Eu estou fazendo de você uma pedra aonde eu vou estabelecer a minha igreja. Quando Deus revela a nossa identidade, Ele aponta o nosso propósito. É assim que Deus trabalha. E Deus, ele precisa restaurar a nossa identidade, porque a nossa identidade, ela está totalmente deformada. Aqui,
Jesus fala assim: o teu pai te deu o nome de Simão, mas eu te chamo de Pedro. Sabe o que eu entendo aqui? É que no natural, nas coisas naturais, a gente foi deformado. A nossa identidade, ela tá totalmente ligada, sabe aonde? Na paternidade. Quantos de nós, os pais dessa terra, falhou? Muitos pais foram embora de casa, muitos pais tinham um problema com vícios, e isso deformou totalmente a nossa estrutura de identidade. Isso nos prejudicou, isso nos fez ser pessoas frustradas, isso nos fez ser pessoas assim, que não tem estrutura, que não tem uma base, que não tem uma confiança. Isso fez com que a gente tivéssemos uma mentalidade fraca, fôssemos fragmentados. E por causa disso, a gente se tornou procrastinador. Por causa disso, a gente está estagnados, não tem uma rota. Quantas vezes a gente ouviu das pessoas, dos nossos pais, dos professores: ah, você não faz nada direito. Ah, você nunca termina nada. Ah, mas você também não sabe nada. Ou pior, quantas palavras a gente ouviu: ah, mas você é burra mesmo. Ah, mas você não presta. Ah, mas você não serve para nada. E todas essas palavras foram construindo uma identidade totalmente destruída. Totalmente fora da realidade, do que Deus tem para nós. E quando a gente encontra-se com Jesus, quando a gente tem um encontro com o Senhor, aqui Pedro, quando ele encontrou com Jesus, Jesus olhou nos olhos dele. Você sabe o que é isso? Quando Jesus olhou para ele, ele falou assim: Pedro, olha para mim, porque a partir de mim você vai olhar, vai saber quem você é. É muito forte. Quando a gente encontra com Jesus, quando a gente tem esse encontro com ele, a gente recebe uma paternidade do céu. É onde a gente é restaurado, aonde a nossa identidade ela é realmente revelada. E a gente sabe quem é. Porque ele era um Simão vacilão. E a partir do momento que Jesus olhou para ele, que ele se viu nos olhos de Jesus, ele descobriu: não, eu sou um Pedro. Eu sou forte, eu sou firme, eu sou inabalável. Eu sou profundo, porque as rochas elas estão nas camadas mais profundas. O que é superficial, como ele era aqui, não tem estabilidade. Mas aquilo que é profundo é firme. E a primeira coisa que ele descobriu é que a identidade dele estava totalmente deformada. E ele entendeu que ele era o oposto do que ele achava. Quantas de nós achamos que somos: ah, mas eu sou tímida. Ah, mas eu sou quieta. Não, você não nasceu para ser assim. Deus respeita a nossa identidade, ele respeita a nossa personalidade. Cada um tem uma personalidade, porém, dentro da nossa personalidade tem coisas particulares que ele desenhou e que estão totalmente aprisionados por causa das circunstâncias da vida, por causa de situações que aconteceram conosco. Eu falo por mim, porque essa palavra, ela me destraçou, sabe? Ela veio para mim. O Senhor falou muito comigo. Ele falou, eu anotei, eu já coloquei ali. Ele falou assim: por que és tão inconstante? Você começa e não termina, você para. Quantos projetos eu já parei? Quantas vezes eu parei? Quantos sonhos eu parei? Quantos talentos eu enterrei? E ele falou assim: mas você não deve parar, você precisa continuar. Porque a sua inconstância está ligada à sua identidade. Quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Se você tem uma convicção, você tem um destino. Se você não tem uma convicção, você vai parar. A motivação, ela não é o seu combustível para permanecer, mas é a sua convicção. Porque vai ter momentos que você não vai estar motivado, mas a convicção, ela vai te levantar. Porque se você for depender de motivação para permanecer no propósito, você vai parar. A qualquer momento você vai parar.
Porque existem muitas situações que tiram a nossa paz, existe muita situação que nos desmotiva, que nos desanima, mas se você tem uma convicção daquele que fez a promessa, daquele que falou, você vai até o fim. Você vai permanecer, mas para que você tenha essa convicção, você precisa saber quem é na verdade. E você e eu só sabemos quem somos a partir de Jesus. A partir dele. Quando eu olho para Cristo, eu sei quem eu sou. Quando eu olho para ele, eu descubro por quem me formou, porque quem me formou sabe o porquê, sabe o propósito. Nesses dias o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Nós precisamos saber quem somos em Deus. Nós precisamos dessa identidade restaurada. Nós precisamos saber por que ele nos formou. E eu não vou descobrir isso em nenhum lugar, a não ser nos olhos dele. Quando eu olho para ele, eu tenho revelação. Quando eu olho para ele, eu descubro o meu propósito. Quando eu olho para ele, eu sei para onde eu vou. Amém? E o Senhor, ele falou muito. Ele falou assim, eu trabalhei na identidade de Pedro o tempo inteiro. Se você ler os evangelhos e você for observadora, eu sou observadora. Eu enxergo além das letras aqui, eu enxergo as emoções, eu enxergo o cenário. E você vai entender que Pedro, ele não ficou pronto nesse dia. Aqui foi o primeiro encontro que ele teve com Jesus. E nesse primeiro encontro que ele teve com Jesus, ele de cara, Jesus já falou assim, você é Pedro, você não é Simão. Só que ele teve que passar por um processo. É assim que Deus faz. Você vai perceber que Deus, ele vai estar sempre reafirmando a sua identidade. Porque facilmente a gente vai querer voltar nos lugares que o Senhor nos tirou. Facilmente a gente vai parar. Porque é mais fácil, como eu disse ontem, é mais fácil a gente acreditar que o Senhor nos tirou do Egito do que acreditar que ele tem uma terra para nos entregar. E o Senhor, ele trabalhou na identidade de Pedro o tempo inteiro. Você vai ver que na pesca maravilhosa, tava lá Pedro jogando rede, jogando rede, jogando rede. Chegou uma hora que ele falou, quer saber, chega, vamos lá. Pegou o barco e pegou tudo e falou, chega, 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 não é para mim. Mais uma vez, a inconstância bateu. E Jesus, ele não desistiu, porque olha, se tem alguém que não desiste, é o Senhor. E mais uma vez, de novo, ele vai para o barco de Pedro e fala assim, vai mais profundo. Você é rocha, você é pedra, vai mais fundo. Não para agora, não desanime, porque eu tenho um propósito para sua vida. E mais uma vez, Pedro, tá bom, Senhor. Ele foi, não porque ele estava crendo. Olha, escuta bem. Pedro, ele fala assim, eu vou, por causa da tua palavra. Não era por causa da motivação. Ele não estava que nem o Chaves, né? Todo empolgado, não. Ele falou, eu vou, Senhor, por causa da convicção, por causa do que o Senhor está falando a meu respeito. Não porque eu tô com vontade, eu vou, porque eu estou obedecendo. Quantas vezes o Senhor vai te levar a lugares que você vai por obediência, mas quando você chega nesse lugar, o sobrenatural acontece. Porque o que Pedro vivenciou nesse lugar, ele não viveu isso em lugar nenhum. Quando Pedro teve essa experiência com o Senhor, ele nem imaginou, nunca nos sonhos dele, passou pela cabeça dele que ele ia ter essa experiência da pesca maravilhosa. Jesus fez ele viver algo extraordinário. Talvez você tá frustrada, talvez você tá desistindo de muitas coisas, mas se eu falar para você que se você permanecer, se você não desistir, se você não desanimar, se você mesmo sem motivação obedecer por causa da convicção, você vai viver o que você nunca imaginou. Você vai entrar em lugares que você nunca sonhou, só porque você entendeu que não depende de motivação, mas sim porque você tem uma convicção. Porque Jesus já falou quem você é. E Pedro fez exatamente isso. Ele foi exatamente no lugar da frustração dele, aonde ele se frustrou, aonde ele se magoou, mas era exatamente o lugar que Deus queria fazer um milagre. É isso que Deus vai fazer.
Quando ele chegou lá, ele vivenciou o extraordinário. E ali, mais uma vez, Jesus falou do propósito dele. Falou assim, olha Pedro, você pescou muitos peixes, mas eu te chamo para ser pescador de homens. O propósito que Deus tem para a nossa vida, Ele vai estar sempre revelando, Ele vai estar sempre afirmando, sabe? O Senhor, Ele vai estar sempre afirmando a nossa identidade. Você é o que eu estou falando, não importa as outras vozes. Não importa o que você está sentindo, não importa o que as pessoas estão falando, mas o Pedro é vacilão mesmo, nada dá certo na vida dele porque ele para. Não importa o que as pessoas estão falando. Jesus falou para Pedro, vem Pedro, porque o que eu tenho com você é maior do que você pensa. E mais uma vez, Jesus ali, falando para ele, quando Jesus chama os discípulos, ele começa a falar assim, olha, quem o povo diz quem eu sou? E aí, uns falaram assim, o povo fala que o senhor é um profeta, o povo fala que o senhor é um pregador, uns falam que o senhor é Elias. Aí Jesus falou, tá bom, e vocês? Quem eu sou para vocês? E ninguém falou nada. Só que Pedro já sabia quem ele era, porque ele já sabia quem Jesus era na vida dele. E Pedro abre a boca e fala assim, olha, eu sei, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, eu sei disso. Não foi carne e sangue que revelou, mas foi o Pai. E olha, agora eu falo que você é Pedro. E é uma pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mais uma vez, Jesus afirma a identidade dele. Só que você pensa assim, agora Pedro tá top. Não, porque todos os dias Deus vai trabalhar para restaurar a nossa identidade. E um pouco mais à frente, logo lá na frente, que Jesus continuou falando, é necessário que eu morra. Pedro se levanta de novo, né? Na verdade, dessa vez não foi Pedro. Nessa vez o Simão se levantou na empolgação. Falou, não, contigo vou até a morte. E aí nesse momento, que tá aqui em Lucas, ó. Cadê? Lucas. Espera aí que eu vou achar. Eu tinha marcado? Aqui, ó. Lucas, capítulo 22, no versículo 31. Que Jesus fala assim para ele. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Olha isso. Todos os dias a gente vai ser confrontado com a nossa identidade. E todos os dias Deus vai olhar para nós e falar, tem um pouquinho de Simão aí. Espera aí que eu vou chamar alguém para te peneirar. É isso. Talvez você está passando por situações hoje, que é uma peneira. Que Deus está falando assim, não, mas o inconstante ainda está aí. Não, o vacilão ainda está aí. Não, ela não entendeu quem ela é. Ela ainda está com as práticas de antes, ela ainda está achando que ela é como... Não, ela não sabe ainda que tem resquícios do velho homem ainda aí. E eu preciso que ela fique pronta. Eu preciso que ela entenda o propósito, porque só quem tem uma identidade estabelecida vive o propósito. Se você tem um propósito, todos nós temos, mas nós precisamos ter uma identidade ajustada, porque só vive o propósito quem tem uma identidade restaurada. E aqui o Senhor fala, Simão, se prepara. E aí nós já sabemos o que aconteceu. Só que depois de tudo que aconteceu, que Pedro negou Jesus, Cristo foi crucificado. Ali eu fico imaginando assim, vacilei de novo.
Pedro falando. Vacilei, e dessa vez não tem mais jeito para mim. Dessa vez é isso aí, Deus desistiu, porque, né, eu vacilei feio. Essa foi a pior. Eu acredito que quando o galo cantou a terceira vez, que o texto narra que nessa hora Jesus olhou para Pedro. Meu Deus. Primeiro olhar que Jesus teve com Pedro restaurou a identidade. Olha isso. Mas aqui, Jesus na cruz, ele olhou para Pedro e ele falou assim: eu não falei? Eu não falei, Pedro? Aquele olhar de Jesus esmagou. Esmagou Pedro, esmagou completamente. E ali, mais uma vez, ele se viu nos olhos do Senhor. Só que dessa vez ele falou assim: agora deu. Só que Deus não desiste. Deus, ele não desiste. Talvez você está nesse lugar onde Pedro está, olhando para Jesus e falando assim: dessa vez ele desiste. Dessa vez ele não quer saber de mim. Mas se você for lá, em João capítulo 21, você vai ver que mais uma pesca maravilhosa alcança a vida de Pedro. Dessa vez tem um outro Pedro ali. Dessa vez não tem mais resquício de Simão. Dessa vez ele está ali, sem saída, porque Deus faz isso, ele nos esmaga mesmo, até que não sobre nada do velho homem e fique mais puro. O fogo da tribulação, ele só purifica, as pressões só acelera, porque é isso que Deus tem feito nesses dias. Ele tem feito comigo, eu sei que ele tem feito com você também, mas tudo isso é só para nos refinar. Pedro mesmo, no capítulo 1, primeira carta de Pedro, ele na sua experiência, porque depois desse dia, depois que ele foi restaurado por Jesus na última pesca maravilhosa, Jesus chama ele à parte: vem aqui, meu amigo, vem aqui porque eu quero consertar as coisas contigo, vem aqui que agora eu vou fincar a sua identidade para que ela nunca mais seja abalada. E ele chama Pedro para um papo e fala assim: olha, você me ama mesmo? E ele fala: eu amo, Senhor. E por 3 vezes ele fala. E Jesus fala assim: então apacenta minhas ovelhas. Então permaneça no propósito. Então não saia do lugar que eu te chamei. Não seja inconstante, mas seja firme como a rocha, Pedro, porque eu te chamei para ser a minha igreja. E você vai ver em 1 Pedro que Pedro fala assim: olha, se alegre quando vocês passarem por tribulações. Se alegra quando vocês passarem por provações, sabe por quê, meus irmãos, meus filhos? Porque isso vai produzir a sua fé refinada. Pedro, que já tinha passado por esses processos, ele chegou ao ponto de falar para eles assim: não se abalem. Eu sei que vocês estão passando por provas, por lutas, mas presta atenção, eu passei também. E eu tô aqui hoje para falar que todas as coisas cooperaram para que eu estivesse aqui cumprindo o meu propósito. Passei pela peneira, passei pelo fogo, passei por situações, mas eu estou aqui hoje para mostrar para você que valeu a pena. Então se alegra, se alegre. E isso veio de um homem que depois nunca mais perdeu a convicção e que foi até o fim. Até o fim, permanecendo convicto de quem ele era, porque a identidade dele estava restaurada. Então esse é o devocional de hoje, que Deus está falando conosco. Pare de buscar em outros lugares, porque tudo que você precisa, você vai encontrar nos olhos do Senhor. Amém? Você vai encontrar nele. Você vai descobrir a sua identidade, é no Senhor. Não é nas pessoas, não é nos lugares, a sua identidade está firmada no Senhor. É esse lugar que eu e você nós precisamos estar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse esmagamento. Obrigado, Senhor, por trazer a convicção de quem nós somos.
do propósito que nós temos, porque o Senhor não nos chamou para ficar à deriva, não nos chamou para ficar estagnados, mas o Senhor nos chamou com um propósito e um destino. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha restaurar nossa identidade, que o Senhor venha trazer a revelação de quem nós somos, porque muitas pessoas estão perdidas por não saber quem é, então não sabe aonde ir, mas no Senhor nós temos uma identidade restaurada, no Senhor o nosso destino é revelado e o nosso propósito é apontado. E nós queremos, Senhor, caminhar nos destinos que o Senhor tem para nós, Pai, porque a Tua vontade para a nossa vida é perfeita. Nos abençoa, Senhor, nesse dia. Restaura nosso coração em toda inconstância, tudo aquilo que tem sido vacilante na nossa vida, Pai, seja derrubado, os títulos, as palavras que foram lançadas, Pai, palavras que estão lá no íntegro, no interior da nossa alma, Senhor. Palavras que se enraizaram, mas são mentiras, que elas caiam por terra agora. E a verdade do Senhor, que seja essa, estabelecida em nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Receba esta palavra e caminhe. Porque o que Deus tem para sua vida é muito maior. Amém? Deixa eu ver isso.